Evangelho de Lucas, capítulo 21, verso 36. A palavra de Deus nos diz assim: Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Amém. Nós estamos em mais um vídeo aqui no nosso canal e você é muito bem-vindo a este momento em que nós estamos mais uma vez meditando na Palavra de Deus. E esse texto da palavra que eu acabei de ler, Lucas 21, 36, é o momento em que Jesus está finalizando o seu discurso conhecido na palavra como sermão profético. E ele finaliza com a orientação de que nós devemos vigiar. E nós vamos então meditar um pouco nesse texto, lembrando que aquilo que nós falamos aqui não é tudo o que se pode conhecer sobre esse assunto. Não é tudo, e a palavra de Deus ela não se esgota, mas cada dia o Senhor tem coisa nova para nós. E se você meditar nesse trecho, o Senhor, pelo seu Espírito, vai mostrar muita coisa nova, além daquilo que eu estiver falando aqui. Então, o que eu faço aqui é puxar um gancho, trazendo o assunto da palavra, segundo aquilo que o Senhor está nos direcionando nesse momento. E você pode e deve meditar nesse assunto e o Senhor vai revelar muito mais, vai te dar um conhecimento muito maior daquilo que Ele está mostrando aqui. Então vamos meditar um pouco no que Jesus quis dizer aqui. Então vimos que a palavra dele falava sobre todas as coisas que devem acontecer no tempo do fim, no tempo que antecede a sua vinda, até o dia em que ele há de voltar. E nós vimos já em outros vídeos anteriores, falando sobre esse mesmo assunto, nós vimos alguma coisa sobre sinais daquilo que estaria acontecendo neste tempo, no tempo do fim. E ainda não esgotamos todos os sinais. Ainda não falamos, por exemplo, mais especificamente sobre as fomes, sobre as pestes e também sobre outros sinais que o próprio Jesus deixou aqui nesse trecho. Mas aquilo que já falamos já nos dá a entender que nós estamos vivendo esse tempo, que é o tempo conhecido na palavra como o princípio das dores, e que todo mundo sabe que nós já entramos num caminho sem volta, que não tem mais retorno, nós estamos realmente no tempo do fim, e a qualquer momento Jesus vem. E quando Jesus falava sobre isso, ele dava as orientações ali aos seus discípulos, no final ele conclui dessa forma, tanto aqui em Lucas 21, como também lá em Mateus capítulo 24, que fala também do sermão profético. Nos dois casos nós vemos que Jesus encerra essa fase de profecia sobre o tempo do fim, recomendando expressamente aos discípulos que deveriam vigiar. E essa recomendação se estende até a nós que somos Igreja do Senhor e que também esperamos pelo tempo da sua volta e esperamos com ansiedade aquele dia. E vamos ver de que o Senhor está nos falando. E pela palavra que vemos aqui, o Senhor nos faz ver uma coisa, primeiramente, que quando Jesus disse que devemos vigiar a fim de evitar todas essas coisas que devem acontecer,
e de estar em pé diante do Filho do Homem, ele está falando do dia em que ele vai voltar para buscar a igreja. Então devemos estar de pé e vigiar aqui, para evitar todas essas coisas, nos faz entender que nós temos que vigiar para não sermos deixados para trás no dia em que ele vier para arrebatar a sua igreja. E vai ser a coisa mais triste que pode acontecer, é alguém que ouviu a palavra, alguém que viveu na igreja, ser deixado para trás naquele dia. Então o Senhor nos leva a vigiar exatamente para nós não sermos deixados para trás, mas para nós sermos arrebatados com o Senhor, para nós irmos com Ele e junto com toda a igreja que será levada naquele dia. Então, devemos entender a grande necessidade de vigiar nessa última hora. Muito bem, vigiar, está certo, mas o que nós temos que fazer? O que é esse vigiar? Então vemos aquilo que Jesus falou e Ele mesmo nos deu uma direção segura sobre esse vigiar. Aqui no verso 34, um pouco antes dele dizer expressamente para nós vigiarmos, a palavra diz assim: olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida e venha sobre vós de improviso aquele dia. E no verso 35 diz: porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Muito bem. E então aqui Jesus nos fala de algumas coisas que ele expressamente recomenda que não podem envolver o nosso coração, porque se assim for, se nosso coração for envolvido por essas coisas, então deixa de estar envolvido com aquilo que realmente importa. Nós vivemos um tempo difícil, um tempo de muitas angústias na cabeça da maioria das pessoas. Nós vivemos um tempo em que quem para e pensa não vê saída para o que está acontecendo no mundo. Nós vivemos um tempo em que ninguém sabe o que vai acontecer amanhã ou daqui para frente, a não ser aqueles que estão atentos à palavra do Senhor. E na palavra do Senhor, tudo está dito, tudo está determinado, e pelo Espírito nós então estamos discernindo nos acontecimentos do dia a dia aquilo que está dito na profecia. Então sabemos pela palavra em que tempo nós estamos vivendo e sabemos que em breve Jesus vem para buscar a sua igreja. O tempo está próximo. Apenas ele disse que o dia e a hora ninguém saberia, nem mesmo os anjos no céu, mas somente o Pai. E hoje, lá na eternidade, Jesus já glorificado, é claro que ele já sabe, né? Mas não foi revelado a nós, então foi dito para nós que nós temos que vigiar. E nessa palavra, voltando aqui ao verso 34, nós vemos que a palavra nos dá algumas coisas de que Jesus falou que nós não podemos nos envolver com elas. Não podemos, de forma alguma, ser levados por essas coisas. E vejam que são coisas deste mundo, não são coisas da eternidade. Aqui Jesus falou em glutonaria, Jesus falou em embriaguez e Jesus falou também em cuidados da vida. Todas são coisas desta vida somente, não é? E é verdade que aquele que está de pé na presença do Senhor normalmente não vai estar envolvido pela glutonaria, muito menos pela embriaguez, porque essas são coisas atinentes ao mundo, e no mundo muita gente realmente se envolve nisso,
mas mesmo a igreja, mesmo aqueles que andam na presença do Senhor, podem estar envolvidos pelos cuidados da vida. E há muitos cuidados com os quais a gente se envolve, a gente se preocupa, e não precisamos falar mais detalhadamente sobre isso, porque todo mundo entende. Os cuidados da vida, eles podem realmente nos envolver de tal maneira que a gente deixa de ter o nosso foco naquilo que realmente importa. Quando Jesus falou em que não devemos estar presos aos cuidados desta vida, não quer dizer absolutamente que a gente não deva trabalhar, que a gente não deva produzir, que a gente não deva criar os filhos, gerar riqueza, fazer aquilo que é bom, fazer aquilo que é de direito, e até aquilo que a nossa alma desejar, desde que seja aprovado pelo Senhor. Não quer dizer isso não, mas quer dizer que, mesmo vivendo assim, mesmo cuidando da nossa família, mesmo cuidando do nosso trabalho, mesmo produzindo aquilo que temos que produzir, mesmo nos defendendo das dificuldades do dia a dia, o nosso foco tem que estar na eternidade, na vida eterna que o Senhor Jesus já conquistou para nós quando derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário. A vida eterna que o Pai nos deu quando enviou o seu Filho para morrer por nós, para que por ele, pela fé, nós alcancemos o perdão dos nossos pecados. Então não podemos, de maneira alguma, desprezar isso que o Senhor fez por nós. E por ele nós temos hoje vida, e vida em abundância na sua presença. Jesus já conquistou tudo para nós. E agora, nesse tempo que nós estamos aqui ainda aguardando a sua vinda, é um tempo de prova para todos nós. É um tempo em que nós precisamos nos preparar para aquele dia. Nós nos preparamos aqui. Nós nos preparamos neste tempo. Por isso o Senhor nos fala que precisamos vigiar, que não podemos ser enlaçados pelos cuidados da vida, mas que temos que vigiar. Em outro lugar, Jesus fala também uma palavra que toca nesse ponto, quando ele diz, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Vejam bem que pergunta o Senhor fez, que colocação ele fez. Muitos que têm andado na presença do Senhor, nesse último tempo em que as coisas estão apertando no mundo, muitos têm se desviado do eterno propósito em que nós devemos estar atentos. Aquilo que o Senhor tem requerido é que o seu povo esteja pronto. Somos provados com as lutas do dia a dia, somos provados com as tristezas, somos provados com a perda de parentes que o Senhor tem levado muitas vezes em situações difíceis, somos provados com o desemprego, somos provados com as doenças, somos provados com as lutas de toda sorte, mas precisamos estar prontos. Vigiar quer dizer estar preparados. Aquele que vigia é aquele que está atento a tudo que acontece para não se deixar dominar pelo inimigo. O inimigo está todo o tempo querendo que você fique envolvido em coisas que nos desviam daquilo que realmente importa. E o que realmente importa é Jesus está voltando. Daqui a pouco ele vem e vai nos levar e nós estaremos para sempre com ele. Aquele que vigia, ele não se deixa dominar por nada que possa tirar a sua atenção do foco em que ele deve estar. E o foco em que nós devemos estar é esse. Jesus vem em breve e vai nos levar para estar para sempre com ele. Portanto, devemos vigiar.
E a palavra que nós temos nesse momento, que é a vontade do Senhor para nós, é essa: vamos vigiar. Você que ouve essa palavra agora, em qualquer tempo em que você vai ouvi-la, vigie. Vigie para não se deixar levar por nada desta vida, mas para estar pronto naquele dia em que o Senhor vem para nos buscar. Vigie, esteja preparado, e a preparação é a obediência às orientações do Senhor, a obediência à sua palavra, a obediência àquilo que Ele tem nos dado como seus mandamentos, para que nós estejamos prontos. Na parábola das 10 virgens, nós vemos que 5 vigiaram, porque tinham azeite de reserva nas suas vasilhas, e 5 não vigiaram, porque não tinham azeite de reserva. E quando se deram conta, não deu mais tempo de obter o azeite. Assim é, quem deseja estar com o Senhor na eternidade deve vigiar. Vamos vigiar. Você que ouve essa palavra, vigie, se prepare, espere o Senhor cada dia como sendo o último. Vamos esperar o Senhor, Jesus está voltando. E com essa palavra nós encerramos aqui o vídeo, e eu quero dizer, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que outros possam ter também a oportunidade de meditar nesse assunto. Não falamos aqui nada que seja grande ou difícil de se entender, muito pelo contrário, são coisas bem simples, mas são coisas decisivas. Não falamos nada aqui que as pessoas não possam entender, mas todo aquele que ouve essa palavra tem condição de entender o que o Senhor quis nos mostrar. Compartilhe esse vídeo para que todos possam se preparar, porque Jesus está voltando. E não esqueça também de deixar o seu like, e se você não está inscrito em nosso canal, faça também a sua inscrição, ativando o sino das notificações, para que a plataforma possa mandar notificação toda vez que nós colocarmos um vídeo novo aqui no canal. Que Deus abençoe a você que ouve essa palavra. Fique com Deus, fique na paz.